Bom, então sejam bem-vindos aí à disciplina de pesquisa operacional, né, esse semestre atípico aí por causa do Covid-19, mas eu acredito que nós vamos ter oportunidade aí de trabalhar de forma bem prática nessa disciplina aí, né, e o objetivo é que vocês possam ver a aplicação da pesquisa operacional, principalmente no ambiente aí de quem está atuando com a parte de tecnologia, né, e como a parte de tecnologia ela pode dar suporte aí aos processos de tomar decisão. Então, a pesquisa operacional ela entra muito nessa dimensão aí, né, de como a gente pode ter processo de tomar decisão usando aí princípios e modelos matemáticos que dão suporte para isso, tá? Vocês estão vendo a tela aí? Bom, se entrar mais alguém aí, a gente... Bom, tem várias definições aí de pesquisa operacional, tá? Pesquisa operacional é um método científico de oferecer para os departamentos executivos, né? Quando a gente fala executivo, não é só executivo, mas tem outros departamentos, né? Áreas operacionais também. Você pode ter nível tático sendo assistido por isso. Então, a gente oferece por meio de métodos científicos com a base de quantidade para as decisões em relação às operações que estão debaixo do seu controle, né? Então, tudo que você quer envolve decisão, você pode ter a pesquisa operacional como esse método científico que dá suporte para esse processo de tomar decisão, né? Então, você tem, por exemplo, pesquisa operacional é uma abordagem científica para resolver problemas de gerenciamento executivo, nessa definição 3 aí. Então, assim, se você for lendo essas definições, aí você vai ver que a pesquisa operacional, em suma, é uma área, né, de pesquisa, né, pesquisa operacional é uma área de pesquisa, que você usa princípios matemáticos, né, formulações matemáticas, né, algoritmos, modelos aí, para ajudar os gerentes, os gestores, né, os executivos, as pessoas que estão precisando tomar decisão aí, em como tomar decisões melhores, né? E aí, nesse caso aqui, a gente tenta otimizar o processo de tomar decisão, tá? Então, que áreas de aplicação que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, a alocação de recursos, né? Imagine você que você tem que comprar uma frota de carros, ou você tem uma frota de carros, né? E você tem que posicionar. Imagina você comprou uma frota de táxi, você tem que posicionar esses táxis na cidade da melhor maneira possível, né? Considerando as demandas de chamada de táxi por horário, por dia da semana, se tem festa, se não tem, se está perto da pecuária, se não está. Então, assim, aonde você colocaria esses carros seus, né? Pode ser também um problema de alocação de viaturas, né? É um pouquinho diferente, táxi, mas você precisa tomar as melhores decisões, né? Para você chegar mais rápido ao atendimento, para você gastar menos combustível. Então, para você tomar essa decisão, não é uma coisa tão trivial, mas na prática o que a gente vê é um monte de gestor aí tomando decisões bastante empíricas, né? Planejamento da produção, você está vendo uma fábrica aí, né? Então, imagina de variáveis que precisam ser consideradas, né? Se está vendendo, se lá na loja que está lá na ponta, né? Se as pessoas estão vendendo bem, ou se não estão vendendo bem, se a venda está crescendo ou diminuindo, como é que está o custo dos insumos, o salário dos profissionais que estão trabalhando, o custo da energia, o custo para você ligar e desligar uma máquina. Então, quando você junta tudo isso aí, como é que você iria definir, então, um plano de produção para a próxima semana, né? Quantas peças de cada tipo você iria produzir, considerando uma série de fatores que precisariam ser levados em consideração. A gente tem o marketing digital, onde que estão as pessoas, né? Hoje está crescendo cada vez mais a necessidade de você ter equipamentos para você medir, não equipamentos, mas modelos para você medir essa interferência, né, na sua estratégia de marketing digital, né, as redes sociais, então aonde que você tem que fazer divulgação, quanto você vai gastar em cada horário, em cada tipo de rede, que palavra que você usa, como é que as pessoas interagem com o tipo de marketing que você está colocando. Na área financeira, né,
A gente tem, por exemplo, se você vai fazer investimento, onde que você vai colocar a sua grana, né? Tem um ditado que fala que você não pode colocar os ovos numa cesta só, né? Tá, mas então aonde que eu colocaria então os ovos aí, né? Se eu não vou colocar numa cesta só, como é que eu ia fazer a melhor distribuição do meu investimento aí, do meu portfólio de investimento? Então isso aí existem várias aplicações e várias necessidades de otimização na área financeira, né? E assim, a gente tem vários outros, isso aí são alguns exemplos, né? Só para vocês entenderem a, a amplitude, né? Então, todo o tempo a gente está tomando decisão, né? A gente decide se você está no shopping lá, se você vai passar pelo lado direito ou pelo esquerdo, você mede qual que você vai gastar menos tempo, né? Onde está mais congestionado, que rota que você vai fazer dentro do supermercado. Então a gente está o tempo inteiro tentando otimizar, né? O tempo todo tentando melhorar o nosso processo de tomar decisão para que as nossas decisões sejam cada vez melhores. Então, assim, a pesquisa operacional, basicamente, a gente tem algumas fases aí que eu vou falar aqui, depois a gente vai fazer bastante, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é formular o problema, né? O que seria a formulação do problema? É você ver um contexto que você está inserido e que você precisa decidir, né? Então, onde existe decisão, existe um processo racional, que as pessoas levam em consideração algumas variáveis, tá? Então, que problema é que eu estou precisando resolver, né? O que eu estou precisando otimizar? E aí você formula esse problema, né? A gente tem técnicas que a gente vai ver aqui para poder formular esse problema. A gente constrói o modelo do sistema, né? Quando a gente fala de modelo, a gente está falando de modelo matemático, né? Então, a gente desenvolve então o modelo do sistema, a gente calcula a solução desse modelo, né? Qual que seria a melhor solução então para esse modelo que você especificou. Lembrando que o modelo aqui é um modelo matemático, né? Você expressa matematicamente o que é aquele problema que você está querendo resolver, né? Se é um problema, qual a melhor rota, né? Então você define isso através de um modelo matemático, né? E aí você efetua o cálculo da melhor solução daquele modelo, né? E aí depois que você calcula qual é a melhor solução, Professor, sim? boa noite, primeiramente. Tem algum tipo de problema que não tem como representar ele de forma matemática? Que não tem como? Isso. Bom, é difícil, assim, eu falar que não existe, é complicado, né? Você tem ideia de alguma coisa assim que vem em mente? Não, nada, só em dúvida mesmo. Não, provavelmente existe alguma coisa que você não consegue modelar matematicamente, né? Então, tem coisas que são limitadas por si só. Mas tem muita coisa que você consegue modelar matematicamente. Esses exemplos que eu dei aqui atrás são alguns deles, mas a gente vai ver outros aqui. Então, tem vários problemas reais aí que você consegue modelar matematicamente. A gente vai ver algumas técnicas para fazer isso, tá? Então, assim, depois que você modela o sistema, você calcula uma solução para o sistema e aí você estabelece aí controles da solução, né? Tá repetido aí, e aí você implanta aí e acompanha como é que está sendo o efeito daquilo de forma prática, né? Daquele modelo que você fez a modelagem dele. Bom, a formulação do problema, ela é bem alto nível, você começa a bater papo com o cara da empresa, né? A maioria das empresas, você chega, o cara nem sabe que ele tem um problema, ou ele nem sabe como é que ele toma algum tipo de decisão. Se você quiser, eu sempre brinco, né? Se você quiser entender isso mais, você vai na padaria aí perto da sua casa aí e bate um papo com o dono lá, ou então com o padeiro, né? E aí você pergunta para ele quantos pães que ele vai fazer amanhã de madrugada, né? O padeiro vai acordar amanhã cedo e ele vai começar a produzir. E aí ele produz com base no quê? Né? Talvez uma estimativa de venda que ele está tendo, né? Com base na experiência dele. Não, aqui, geralmente aqui é de 80 a 100 pães que eu vendo por manhã. Então, assim, ele tem alguma coisa, alguma heurística, algum insight que guia ele na decisão que ele está tomando. Está errado? Não, não está errado. Talvez é a melhor forma que ele encontrou. Mas o fato existe uma forma ótima
que ele poderia estar tomando a decisão dele? Talvez se ele considerasse todas as variáveis que influenciam o consumo de pães, né? Se ele parar para pensar quanto que custa ele jogar o pão fora, se ele começar a contar aí quanto que ele paga por auxiliar cada vez que a produção aumenta, né, ele tem que contratar um auxiliar para trabalhar com ele, o custo do forno ligado. Enfim, eu estou dando um exemplo de pão aqui, mas para vocês terem ideia que, da mesma forma que o padeiro ou a padaria com essas decisões empíricas, você chega nas grandes corporações e você continua vendo decisões empíricas serem tomadas, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a conversar com esse povo e encontrar oportunidades de entregar processo de tomar decisão que realmente agregue valor no problema deles, né? No contexto deles, para que isso faça realmente diferença. Então, imagina, se for assim, para você deixar de produzir pão do jeito que você está aí, está tendo desperdício, ou então você produz pouco e falta, né? O cliente chega lá e não tem pão para comprar. Como é que ter um modelo mais otimizado de produção de pães iria impactar a sua remuneração aqui, né? E aí eu estou falando de pão. Imagina agora quantos outros produtos que ele tem lá, né? As bolachas que estão lá, os sucos, né? Suco de caixinha, refrigerante, enfim, várias coisas estão distribuídas lá. E na hora que ele vai fazer a compra, você poderia ter um modelo otimizado de compras para ele, né? Com certeza isso pode ter um impacto que seja interessante na remuneração, né? Ele pode não precisar investir tanto em estoque, né? Ele pode ter um modelo mais fluido. Enfim, então assim, o diálogo entre o administrador do sistema e o desenvolvedor do estudo em PO é importantíssimo. Você começa a conversar e fala, cara, o que você precisa? Cara, eu estou tendo prejuízo demais aqui na loja, aqui no supermercado, aqui eu perco muita coisa, né? Estou perdendo muita coisa, porque está tendo produto vencendo muito, né? Então, você encontrou a dor desse cara, então, e falou assim, como é que você faz hoje para você decidir quanto que você compra, né? Ou como é que você faz para decidir quais produtos que você vai anunciar na propaganda da televisão, por exemplo? Então, sempre que ele tem que tomar uma decisão, a gente pode tentar pensar em modelar isso matematicamente para que ele tenha uma decisão ótima. Ok? Então, essa é a primeira etapa aí. Segunda etapa talvez uma etapa também muito importante, né? Transformar dados em informação matemática. Né? O que seria essa informação matemática aí? São funções e variáveis. Então, primeira coisa que você tem que definir, o que ele tem, o que ele quer decidir. Né? Qual o objetivo que ele tem? O objetivo dele é maximizar o lucro dele, ele quer ganhar mais dinheiro. Ele quer reduzir desperdício aqui no supermercado. Ele quer melhorar o tempo do deslocamento que ele faz para o trabalho. Então, esse é o objetivo que ele quer. Então, assim, deixe claro, tente deixar claro, toda vez que você for trabalhar, qual é o objetivo que está se buscando. Né? Então, assim, o que ele quer no final das contas? Geralmente, esses objetivos, eles são ou maximizar lucro ou benefício, né, ou minimizar prejuízo, minimizar custo. Então, é uma coisa ou outra, travestida aí de algumas nomenclaturas, né? Maximizar lucro, maximizar o retorno sobre o investimento, maximizar ganhos nas ações. Então, assim, maximizar o ganho, né? Ou minimizar prejuízo, que é minimizar custo, talvez, não que necessariamente custo seja prejuízo, né? Mas você tem essas duas dimensões aí de maximizar benefício ou minimizar perdas. Você tem variáveis, que a gente chama aqui de variáveis de decisão, né? Tá, você quer melhorar o seu lucro, beleza, já sei qual que é o seu objetivo. E o que é que você vai ter que decidir para você ganhar mais ou menos? Quantos pães eu vou ter que fabricar? A variável minha é qual a rota que eu vou ter que fazer, né? Por onde eu vou ter que passar. Quantas pessoas eu tenho que contratar? Quais os produtos eu vou colocar no portfólio de divulgação de marketing? Quantos funcionários eu vou mandar para aquela viagem no exterior? Ou seja, quem são as variáveis que você tem que decidir? Isso tem que estar muito claro, né? Antes de você continuar a trabalhar aí. Né? Então, essas duas
seleções aí, né, tanto de você encontrar qual que é a função, que a gente chama de função objetivo, né, e também quais são as variáveis que você tem que decidir, tá? E depois também a gente tem as restrições, né? Então, de repente, você fala assim, eu quero maximizar o lucro. Então, para você maximizar o lucro, você tem que fazer o quê? Eu quero saber quantos produtos eu vou produzir, sabendo que cada produto tem uma remuneração esperada dele, né? Fala assim, produz o máximo que você puder de cada produto, você vai ganhar mais dinheiro. Pode produzir infinitamente aí. Não, mas eu tenho restrição. Quais são as restrições? Bom, eu não tenho dinheiro para comprar muita matéria-prima. Que tanto que você tem? Então você começa a ver que tem algumas coisas que limitam a decisão dessa pessoa, né? Geralmente são recursos. Então ele tem limitação de tempo, ele tem limitação de matéria-prima, né? Ele tem limitação de quantidade de funcionários. Então existem algumas restrições e você precisa investigar e tentar encontrar no problema que você está tratando quais são essas restrições. Bom, então, assim, por que a gente tem um modelo, né? Os sistemas reais são mais complexos, e aí os modelos são computacionalmente mais baratos, podem ser alterados sem ruir o seu sistema real, gera novos insights sobre o problema. Então a ideia é você, lógico que a gente às vezes não consegue modelar perfeitamente o mundo, né? Às vezes você modela lá algumas variáveis que você acha que são importantes, que interferem no modelo, mas você não interfere, por exemplo, o nível de relacionamento que o vendedor está tendo com o cliente. Então, às vezes, isso tem variáveis que você não consegue modelar, né? Ou talvez você modela, mas você não tem como medir. Então, mas os modelos, eles dão uma sensibilidade muito boa, né? Para ver como é que está sendo o seu processo de tomar a decisão e como você pode melhorar ele. Então, feito isso, você tendo um modelo, você calcula através essa solução, através do modelo. E aí a gente tem aí algumas ferramentas matemáticas que podem nos ajudar a isso, né? Eu estou colocando aí a programação linear, você tem programação linear inteira, tem mista, tem inteira mista. O método simplex, que é um método, como se fosse um algoritmo para resolução de problemas lineares, né, que a gente vai ver aqui, dualidade, etc. Então, a gente calcula, então, você tem um modelo matemático lá, 2x mais 5 é igual a 10. Né? Então, se você tem expressado, a gente consegue, então, calcular e chegar no valor de x, por exemplo. Né? Talvez os modelos seus que você possa desenvolver possam ser um pouquinho mais complexos. Né? Aí você tem que usar alguns métodos para solucionar esse seu sistema matemático. Tá? E a gente vai falar um pouco não, nós vamos falar muito aqui disso no curso, que é exatamente o curso, construir esses modelos e resolver, né, quais são as técnicas, quais são os algoritmos para ajudar você a fazer esse processo aí. Seu modelo a realidade, a solução ela é aderente, né, faz sentido, né, melhorou, piorou, então você faz a aplicação de dados empíricos, sistema real no modelo, gerando o desempenho que pode ser comparado ao do sistema real. Pô, legal, que percebi que eu produzi tantos de manhã e tantos à tarde foi melhor, né? Tá tendo um desempenho melhor aqui com base, tô reduzindo meus custos aqui, acaba que eu tô ganhando mais dinheiro, né? E aí você estabelece controles da solução, né? O que são controles da solução? Fala assim, eu poderia contratar mais uma pessoa, você começa a perceber, fala, cara, se eu estou tendo demanda, estou gerando, produzindo poucos pães, estou tendo demanda, mas eu não estou produzindo mais porque eu não tenho gente, se eu colocasse mais um cara para trabalhar comigo lá no forno, então você fala assim, o custo desse cara custa tanto, mas compensa que eu vou poder produzir tantos pães a mais e a demanda está permitindo isso, né? Então você começa a ver os controles, suas restrições, né? O seu custo, você começa a mexer ali, brincar, de forma a tornar o seu retorno mais interessante do que era já, e aí você faz uso do modelo da solução para isso, né? Então esse passo é muito importante para garantir a validade da solução obtida. E aí você implementa e acompanha, né? Ver o resultado que isso está dando, né? Através da implementação do modelo.
Então, assim, para a gente ter uma ideia aí, né? Função objetiva ser maximizada. Então, o cara falou assim, ó, a minha função objetivo, alguém entrando aí, a minha função objetivo é o lucro, tá? Então, eu quero lucrar. Então, o que ele falou? Para você ter um lucro, você tem dois produtos. Imagina que você vende dois produtos, o produto X1 e o produto X2. O produto X1 sei lá, né, é bola. E o produto X2 é carteira. Então, para cada bola que eu vendo, eu ganho R$2. Então, esse 2x1 significa assim, eu tenho um lucro de 2 unidades monetárias para cada bola que eu vendo, cada x1. E eu ganho R$3 para cada carteira que eu ganho, certo? Então, isso aí que vocês estão vendo, lucro é igual a 2x1 mais 3x2, é o quê? É a minha função objetivo. Né? O que ela me diz? Ela me diz o objetivo que eu tenho, que é lucrar, e esse lucro está expresso por meio dessa função aí, tá? Então, observe aí que a função minha, ela é linear, né? A gente vai estar trabalhando aqui com programação linear, e o linear vem disso, né? Porque as funções, elas são do primeiro grau. Então, você não está vendo aí 2x1 ao quadrado, 2x1 ao cubo, né? 2x1, tá? E 3x2, não tem nada ao quadrado nem de outro grau aí, a não ser o grau 1. E aí você tem aqui, ó, as restrições, né? Eu tenho restrições técnicas e restrições de não negatividade. O que são as restrições técnicas? Restrição técnica é alguma limitação da operação, do contexto de negócio da pessoa. Imagine, por exemplo, que 4 vezes x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual a 10. Imagina que você gasta cola. Então, você gasta 4 ml de cola para x1, 3 ml de cola para x2. E você tem 10 ml de cola disponível para produzir tanto bola quanto carteira. Então, ele falou assim, ó, só tem 10 ml, cara. Quanto que eu tenho que produzir de x1 e x2? O que é x1 e x2? São as minhas variáveis de decisão. Então, aqui, essa linha aqui é quando você está construindo o seu modelo, tentando representar aquilo que existe na prática, no contexto do negócio lá, por meio de uma inequação matemática. Então, eu estou expressando aqui, por exemplo, uma restrição de um recurso que ele tem. Ele tem, no máximo, 10 ml de cola. E aqui, por exemplo, uma restrição mínima de máquina, por exemplo, eu tenho 20 horas, eu tenho que usar 20 horas de uma máquina lá que eu contratei. Eu já fechei o contrato com essa máquina, eu tenho 20 horas, está pago, né, para me usar essa máquina. Imagina que você paga essa máquina por hora. E eu gasto 6 horas para cada bola que eu produzo, usando essa máquina, e para cada X2, você deduz um aí, por exemplo, sei lá, né? Então, aqui eu estou modelando aqui essa outra restrição aqui, tá bom? E as duas últimas restrições são restrições que a gente chama de não negatividade, tá? O que é uma restrição de não negatividade? X1 e X2 não pode ser negativo. Por quê? Imagina assim, você quer definir quantas bolas e quantas carteiras você vai produzir. Não faz sentido você mandar ele produzir menos 3 bolas, né? Não tem como você produzir. Então, às vezes, você tem que expressar isso através de uma restrição, uma inequação aqui, falando que x1 tem que ser maior ou igual a zero. Pode até ser zero, não produz nada. Mas nunca a x1 e x2 pode ser menor ou igual a zero, menor que zero, tá? Então, a gente chama isso aqui de restrição de não negatividade. Tudo bem, pessoal? Beleza, então, uma vez que a gente tem a função objetivo, né, que é essa aqui, ele está colocando aqui, ó, o exemplo aqui do que poderia ser essas inequações aqui, né, que são as restrições que aparecem aqui no modelo. Esse aqui é o modelo seu pronto, finalizado, e aqui ele está explicando, né. Então, no exemplo anterior, as variáveis de decisão são x1 e x2, essas variáveis fazem parte da função objetivo. E isso aqui, ó, são as minhas restrições que eu já falei para vocês lá, tá? Então, vamos passar aqui. Então, ele está colocando um exemplo para a gente aí, né? Qual que é esse exemplo que ele está colocando para a gente aqui? Esse exemplo está no livro lá, que eu já passei para vocês, né? Que é esse livro aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí?
Noronha, onde que você disponibilizou o livro? Vocês podem comprar esse livro, né? Quem conseguir encontrar aí, eu acho que alguns colegas já encontraram aí, tá? Qual que é o nome dele mesmo? É Pesquisa Operacional, Hermes Medeiros. A biblioteca do IF está disponível, Noronha, para selecionar ali? Eu não sei te responder, Daniel. Se tá disponível, tá? Depois eu posso verificar aqui, eu passo para vocês. Compartilhar com vocês lá. Beleza. Tá? Bom, então, nesse primeiro problema que ele coloca aqui, ele fala o seguinte, ó, certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. Então, imagina uma empresa que tem dois produtos. Ele fala o seguinte, ó, o lucro unitário do produto 1, imagina que você está conversando com o dono da empresa lá, né? É de 1.000 unidades. Então, ele fala assim, ó, o cara, quando ele vende o produto 1, ele ganha 1.000. Quando ele vende 2, ele ganha 1.800. Então, toda vez que ele vende o produto 1, ele ganha 1.000. Quando ele vende o produto 2, ele ganha 1.800. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade do produto 1 e de 30 horas para fabricar a unidade do produto 2. O tempo anual de produção disponível para isso é 1.200 horas. Ou seja, ele tem 1.200 horas para gastar, produzindo tanto um quanto dois. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades para P1 e 30 unidades para P2. Ou seja, ó, a gente espera que a demanda de consumo do produto 1 é de 40, vai ter procura para vender 40 unidades de produto 1. E a expectativa nossa é que tenha 30 pessoas interessadas no produto 2. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber assim, qual que é o plano de produção, ou seja, você vai produzir quantos de P1 e quantos de P2. Imagina o seguinte, eu quero produzir 40 unidades de produto 1 para atender a demanda, certo? E quantos de produto 2? 30. Pode ser a primeira coisa, não quero deixar ninguém insatisfeito no mercado, né, com a nossa empresa. Então, vamos atender a demanda que vai ser procurada. Se ele fizesse isso, quanto que ele ia ganhar? Se ele produzisse 40 unidades do produto 1 e 30 unidades do produto 2. Quem sabe falar aí? Em 94 mil e uns quebrados? 94 mil uns quebrados. Então, ele ganha 1.000 de produto 1, né? 40 vezes 1.000, 40 mil, né? E se ele vender 30 do produto 2, ele ganha 1.800 para cada um, né? Então, dá 30 mil, 3 vezes o outro, 24, 54 mais 40, 94. Certo? Quanto deu? 94. É isso mesmo? Sim. Então, ele ia ganhar 94 mil. Tá. Quantas horas que ele ia gastar para fazer 40 unidades de P1? Ele está falando aqui, ó, precisa de 20 horas para fabricar cada unidade de P1. Quantos que ele fabricou? 40, não foi? Uhum. 40 vezes 20? 800 horas, não foi? Isso. E de P2, ele gasta quantas horas para fazer cada produto P2? 30 horas. Ele produziu 30 unidades, quantas horas que ele gastou? 900. 900. 900 mais 800 dá quanto? 1.700. 1.700. O que aconteceu? Ele está violando aqui a restrição da quantidade de horas que ele tem disponível. Ele não tem essa quantidade para produzir e atender essa demanda aqui, ó. Então, assim, eu já sei que ele não vai conseguir atender as duas demandas, tá? Por quê? Porque existe uma restrição de 1.200 horas. Então, assim, se fosse você, né? Imagina, você tem dois produtos só aqui, ó. Uma empresa com dois produtos. Que decisão que seria tomar? E aí o que eu chamo a atenção de vocês? Essa é uma realidade, gente, que acontece com muita gente. Você imagina lá na região do 44, lá, quem trabalha lá vendendo roupa lá, ele tem que comprar matéria-prima, ele tem que saber quanto que ele produz. Se ele produzir uma roupa e não vender, fica aquele negócio parado, mas ele vai ter que pagar a matéria-prima, ele tem que pagar o custo de produção daquilo, e aí não girou, entendeu?
Então, assim, as pessoas, né, no comércio, na indústria, em todos os lugares, elas estão sempre tomando decisão. Só que nem sempre as decisões que elas tomam são com base científica. Elas tomam por rumo, né? Não, então vamos fazer, quanto que dá aí? Dá para fazer 30 de cada? Aí o cara tem, não, dá. Então beleza, faz 30 de cada. Pronto, acabou. E ele põe a produzir. Será que essa decisão foi a melhor? Né? Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver como é que a gente estrutura isso aqui como uma formulação matemática, de forma que ele vai dar a decisão ótima, a melhor decisão, se ela existir, tá? Como é que a gente faz isso, então? Primeira coisa, letra A aqui, tá vendo? Quais são as variáveis de decisão? Né? O que você quer decidir aqui? O que a gente quer decidir aqui nesse problema? A gente quer decidir exatamente quantos produtos P1 e quantos produtos P2 eu vou produzir. Ou seja, olha aqui a pergunta, ó. Qual é o plano de produção? Então, se você estiver conversando com um cara lá na empresa, que você tem que falar para ele assim, o que você gostaria de fazer? O que você gostaria de... qual que é o seu problema hoje? Qual que é a decisão que você tem que tomar? O que você tem que decidir? Fala, eu quero saber quantos que eu vou produzir de cada um. Opa, o que você acabou de pegar agora? Uma das coisas mais importantes para você criar seu modelo. Quais são as variáveis de decisão que ele tem que decidir? Então, o que deve ser decidido é o plano de produção, isto é, quais quantidades anuais que devem ser produzidas P1 e P2. Aí você chama de X1, você dá um nome aqui para a variável, você pode colocar P1, X1, pode dar um nome, né? A gente coloca X1 aqui, que corresponde à quantidade anual a produzir do produto 1. E X2, que será a quantidade anual de produzir do produto 2, certo? Então, beleza. Primeira coisa mais importante, então, é o quê? Achar as variáveis de decisão, tá? Beleza. Segundo passo, qual que é o objetivo? O objetivo que esse cara quer, ele quer assim, encontrar as variáveis. É isso que ele precisa saber decidir. Mas ele está buscando o quê em decidir isso? Ele está buscando em maximizar o lucro dele, não é? Então ele quer maximizar o lucro. E aí tá, beleza, ele quer maximizar o lucro. Como é que você calcula o lucro dele? Fala assim, escuta, quanto você ganha quando você vende o produto 1? Aí fala assim, eu ganho 1.000. E quando você vende o produto 2? Eu ganho 1.800. Então, achei a função objetivo. Qual que é a minha função objetivo? Estou chamando ela de L aqui. Então, o objetivo nosso é maximizar, aumentar, né, o valor de L, que é dado por 1.000 vezes X1 mais 1.800 vezes X2. Tá claro isso aqui? Tranquilo? Então, segunda coisa, né, além de você definir quais são as variáveis de decisão do seu modelo, segunda coisa que você tem que definir, o que é a sua função objetivo, qual que é o objetivo do problema que ele quer resolver. Nesse caso aqui é maximizar o lucro, e aí você tem essa função aí que te dá o cálculo do lucro, ok? Bom, terceiro ponto, quais são as restrições, tá vendo aqui, ó? Quais são as restrições? Então, lembra lá que ele tinha restrição? Quais são as restrições? Ele gastava 20 horas para produzir o produto 1, né? Então, as horas ocupadas com o produto 1 é igual a 20 vezes a quantidade que ele produziu do produto 1, X1. E quantas horas que ele gastava com o produto 2? 30 horas para cada produto 2. Então, o que a gente tem? Que a quantidade de horas que ele gasta para cada produto 1, que é 20x1, mais 30 vezes a quantidade de produto 2 que ele produz, não pode ser superior a 1.200, tem que ser menor ou igual a 1.200. Lembra quando a gente colocou 40 aqui e 30 aqui no X2? Que ele ultrapassou, deu 1.700 lá? Passou. Então, aqui está a representação de uma restrição do seu problema matematicamente. Como é que você expressa uma restrição do negócio matematicamente? Entenderam, pessoal? À medida que a gente vai fazendo, a gente vai acostumando a representar matematicamente as restrições que existem no negócio. Ok? Bom, disponibilidade de mercado, né? Ele falou que, ó, X1 vai ter uma demanda de até 40 unidades. Então, a produção de X1 faz sentido. Se a demanda vai ser de 40, eu produzir mais do que 40? Não. Então, o que ele fez? Ele criou uma restrição, falando assim, ó, que X1 não pode ser maior que 40. Tem que ser menor ou igual a 40. E X2 tem que ser menor ou igual a 30. Por quê? Porque esses valores de 40 e 30 são as demandas esperadas para cada um desses dois produtos. Então, quando a gente pega isso tudo, né, a gente pega
as variáveis de decisão, que a gente descobre que é x1 e x2, a gente pega a função objetiva aqui, que é maximizar o lucro, e o lucro é dado por isso aqui, e eu pego essas restrições aqui, ó, essa restrição e essa, eu consigo, então, representar o meu modelo matematicamente aqui, né, onde ele tem a função objetivo, ele tem quais são as variáveis de decisão, o que eu preciso decidir? x1 e x2. E eu não posso violar essas restrições que estão aqui, né? Tanto as restrições técnicas, quanto as restrições de não negatividade, que o valor de x1 e x2 tem que ser positivo. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Pergunta? Tá claro? Eu só quero ver Até o como que vai momento tá fazer de boa. caber aí dentro desse, produzir essa quantidade aí com esse tanto de hora. Como é que é? Quero ver como que vai ser o resultado disso daí, de fazer essa quantidade de produtos com esse tanto de hora. Pois é, tá limitada a quantidade de horas, né? Mas, por exemplo, dá para produzir um de cada, não dá? Dá, Tá. Então, o que a gente vê aqui, né, na estratégia gulosa, né? Qual produto você ganha mais grana? o 2. O T2. 2, né? O X2 dá mais. Por quê? Você ganha 1.800. Mas quantas horas você Mas ele gasta com gasta 2? mais, né? Pois é, ele Você gasta, gasta é o mais quê? horas. 30, né? Então, se você dividir 1.800 por 30, você vai ter lá 60, né? Você ganha 60 para cada hora. E 1.000 por 20, você ganha 50. Então, esse cara te dá um lucro por hora melhor. O X2 dá um lucro de hora melhor do que X1, certo? Então, assim, esse problema, como ele é pequeno, talvez a gente consiga matar ele só pensando em algumas combinações aqui, né? Alguém tem um chute aí para dar aí? Eu, né, faria o máximo que eu pudesse do X2 e o troco de X1. Beleza. Quanto que daria para você fazer de X2? Qual que é a demanda máxima de X2? São 30 unidades. 30 unidades. Então, se você mandar fabricar 30 unidades de X2, quantas horas você já consumiu? 900, né? 900 horas. Ficou faltando quantos para 1.200? 300, né? Isso, 300. Ele gasta quantas horas para cada de X1? 20. 20. Então, 300, 20 horas Dá pra para fazer cada um, 15. dá para fazer 15. Né? Então, você faria 30 de X2 e 15 de X1. Talvez essa deve ser a solução ótima para esse problema, tá? Mas, novamente, né? A solução, nós estamos diante aqui de um problema que é extremamente simples, né? Ele é pequeno. Os problemas reais são bem maiores do que isso aqui, né? Você tem aí milhares de variáveis para você decidir, tá? E você tem, assim, ou milhões, né? Você tem centenas, milhares de restrições aqui para você atender. Então, assim, não dá para você fazer no olho. Tá? E qualquer melhoria que você faça, isso representa um ganho muito grande para o empresário, tá? Pode reduzir bastante o custo dele, né? Pode melhorar bastante a vida desse cara aí, tá? Bom, primeiro, o que eu estou querendo trabalhar com vocês? Eu estou querendo que vocês entendam como é que você estrutura o modelo matemático a partir de um bate-papo que você tem com o empresário, ou com o cara que está no negócio, no mercado lá. Então, a gente vai trabalhar, né? O que faz você aprender, você ficar bom nisso? Só tem uma coisa que faz você ficar bom nisso: você praticar bastante. Tá? Não tem outro caminho. Tem aqui um conteúdo, né, que a gente trabalha, tem algumas técnicas que ajudam você a entender, mas você vai ter que, uma arte, né? Você entender como é que você pode estruturar isso matematicamente. E aí, cada vez que você vai fazendo, você vê alguém modelando, você vai aprendendo e vai pegando o jeitão, tá? Então, a gente vai passar alguns exercícios para vocês fazerem, né? Infelizmente, a gente não tem tempo para ficar fazendo aqui tudo, né? Fazer tudo junto. A gente vai fazer alguns aqui para vocês entenderem, como esse que a gente está fazendo aqui agora. E a ideia é que você pratique bastante. E depois, no segundo momento do curso aqui, a gente vai mostrar como resolver. Uma vez que você modelou, que você chegou nisso aqui, a gente vai trabalhar, então, técnicas para resolver, algoritmos para resolver esse problema que foi modelado matematicamente, tá? Então, a gente vai ver isso aí. Um detalhe aqui que a gente tem que deixar claro: nós vamos trabalhar nesse curso aqui com
problemas lineares, problemas de programação linear, né? O que é um PL? Programação linear. Por que é linear? Novamente, porque a função aqui, as funções e as restrições, elas são todas do primeiro grau. E se aparecesse aqui um negócio quadrado aqui, 20x1 ao quadrado, mais não sei o que é isso? É um problema de programação também, você pode modelar isso, só que ele é não linear. Aí as técnicas, os algoritmos que são usados para resolver são outros algoritmos, são outras técnicas de outras famílias, né? Diferentes do que quando você trabalha com problema de programação linear. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Bom, rapidinho aí tem outro problema que a gente pode trabalhar aqui, ó. Para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e proteínas. Esse problema aqui é um problema de nutrição, né? Hoje aí você tem nutrição para nós, seres humanos, né? Tá todo mundo querendo comer bem, comer o melhor, né? Para nutrir o corpo, atender as demandas que a gente tem de componentes aí, de vitamina, etc. Mas também você tem no mundo animal, né? Da pecuária, você tem criação de porcos, de frango, você tem que garantir a nutrição ali, né? Só que cada comida tem um custo, né? Então você tem um equilíbrio aí de custo do alimento que você está comendo e o valor nutricional que ele está te entregando, tá? Então esse problema ele fala um pouco sobre isso, né? Então olha só, para a boa alimentação o corpo necessita de vitaminas e proteínas. A necessidade mínima de vitaminas é a de 32 unidades por dia e a de proteínas de 36 unidades por dia. Então a gente precisa de 32 vitaminas, unidade de vitaminas e 36 unidades de proteínas. Ele está colocando assim. Da onde que vem isso? Você vai conversar com um nutricionista, né, talvez um médico, e ele vai te passar, você está conversando lá e tentando entender o problema. Tá? Então aqui é como se fosse a descrição desse bate-papo aí. Uma pessoa tem disponível carne e ovos para se alimentar. Hoje a carne está difícil, está caro, né, gente? Então tem carne e ovos lá para se alimentar o cara. Cada unidade de carne, você pega lá uma unidade de carne, tem 4 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteína. Na carne vem vitamina e tem proteína. Ele está falando aqui que na carne tem 4 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteína. E em cada ovo, você tem 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteína. Aí ele te pergunta, o que é melhor você comer? Né? Então, assim, o ovo tem mais vitaminas e tem mais proteína, né? Como ele está colocando aqui. Então, é melhor você comer o ovo, certo? Ó, qual a quantidade diária de carne e ovos que deve ser consumida para suprir as necessidades de vitaminas e proteínas com o menor custo possível? Cada unidade de carne custa R$3 e cada unidade de ovo custa R$2,50. Então, o que ele está querendo saber? Qual que é o objetivo dele? E quais são as variáveis de decisão que ele quer e que ele precisa ter aqui para decidir? O que são as variáveis de decisão dele aqui? As variáveis de decisão, vocês concordam aqui? Que é quanto de carne, né, quantidade de carne e quantidade de ovos que ele tem que consumir por dia. Então ele está colocando um apelido aqui, ó, X1, quantidade de carne a consumir no dia, X2, a quantidade de ovos a consumir no dia, certo? Então é isso que ele quer decidir, tá? Beleza, achei quais são as minhas variáveis de decisão. O que eu vou atrás agora? Quem lembra aí? As restrições. Qual é a função objetivo? Isso, a primeira função objetivo, né? Então, qual que é o objetivo desse cara? O objetivo é minimizar o custo. Da onde que eu tirei isso? Olha aqui, ó. Qual a quantidade diária de carne deve ser consumida? Para quê? Para suprir as necessidades de vitaminas com o menor custo possível. Então, eu quero gastar menos possível com a alimentação minha. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? O custo meu, como é que eu calculo o custo? O objetivo meu não é minimizar o custo? Eu gasto, para cada carne que eu compro, eu gasto R$3. E para cada ovo, eu gasto R$2,50. Viu? Então, beleza, está aqui meu objetivo. Ó, minimizar o custo, que é igual a 3x1 mais 2,5x2.
Tem alguma restrição? Tem. A necessidade mínima de vitaminas. Quantas vitaminas que a gente tem que ter? 32 unidades. E proteínas? 36, lembra? Olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó, necessidade mínima de vitaminas é 32 unidades e proteínas de 26 unidades por dia. Bom, cada vitamina, cada carne, ela tem 4 vitaminas, não é? E ovos tem quantos? 8. Então, 4 multiplicado pela quantidade de carnes, mais 8. O que é o 8? Porque em cada unidade de ovos, cada ovo que você tem, ele vem com 8 vitaminas. E cada unidade de carne vem com 4 vitaminas. Tá claro isso aqui? Então, a quantidade de carne que você comprar vai multiplicar por 4. Cada uma que você comprar, que você comer, que você ingerir aqui, né, vai te dar 4 vitaminas. E cada ovo vai te dar 8 vitaminas. Isso aqui tem que ser o quê? Pelo menos 32. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a 32. Estão vendo aqui, ó, 4x1 mais 8x2 tem que ser maior ou igual a 32. Mesma coisa você faz para proteína. Ó. A carne e o ovo tem 6 unidades de proteína cada um. Então, para cada unidade de carne que você comprar, você ganha 6 unidades de proteína. E para cada ovo, você está consumindo 6 unidades de proteína. Então, 6 vezes a quantidade de carne mais 6 vezes a quantidade de ovo vai ter que ser maior ou igual a 36, que é a quantidade de proteínas que você tem que ingerir. Está aqui a minha função objetivo com as variáveis de decisão, que eu já sei quem é x1 e x2. X1 é a quantidade de carne e x2 é a quantidade de ovo. Então, eu tenho aqui o meu modelo para esse problema que ele me deu. Tudo bem, pessoal? Tá claro aí? Então tá. Então, o que eu queria que vocês fizessem, né? Exercício assíncrono, né? Para vocês fazerem aí no tempo de vocês aí, né? Vocês vão trabalhar com esse cara aqui, né? Esse exercício aqui. Eu vou deixar o slide disponível lá para vocês no Moodle, tá? Que é um sapateiro que faz 6 sapatos por hora se fizer somente sapatos. E 5 cintos por hora se fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato e 1 unidade de couro para fabricar. Depois vocês vão ler isso, vocês vão entender, tá? E eu quero que você faça o quê? Construa, do mesmo jeito que a gente fez aqui atrás, o modelo matemático de programação linear dos sistemas descritos a seguir. Então, esse aqui é o exercício que vocês vão fazer aí, tá bom? Ok, pessoal. Então, para o nosso encontro de hoje é isso aí, né? Eu quero que vocês façam lá e na próxima aula a gente vai falar sobre modelagem, resolução desses problemas utilizando o método gráfico, tá? Então não falta na próxima aula para a gente poder trabalhar isso aí, tá certo? Certo. Noronha, deixa eu perguntar um negócio. A aula tá